Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu tô sem voz aí por algumas semanas, a voz ainda não voltou 100%, mas a gente tem que gravar, né? Eu tinha aí 2 semanas extra de episódio já gravado, mas expirou, acabou, não tenho mais nada extra, vou ter que gravar assim mesmo. A gente vai falar hoje sobre o Deseret News. Foi lançado lá a partir de 1850, nossa cara, muito tempo, e ainda está em vigência. O dono dessa Deseret News é a própria Deseret News Publishing Company, então é uma empresa grande, a gente vai falar sobre isso. Localização Salt Lake City. E quando a gente vai ali para a aba de proprietário, tá escrito ali, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, via Deseret Management Corporation. Então tá aí, né? Entre várias empresas que a igreja possui, uma delas é a Deseret. Na Wikipédia conta ali, ó, o Deseret News é um jornal multiplataforma, né? Tem online, tem em jornal, revista, com a sede em Salt Lake, publicado pela Deseret News Publishing Company, que faz parte da Deseret Management Corporation, que é de propriedade da Igreja Sud. Tá. Foi fundado em 1850. Olha só, foi o primeiro jornal a ser publicado em Utah. Tá certo. Brigham Young fez toda aquela travessia dos pioneiros em 1846, 47. Chegaram lá, né? Então é isso, 1850, primeiro jornal a ser publicado em Salt Lake. O nome Deseret é justamente porque antes não era para ser Utah, né? O nome era Deseret, o território do Deseret. Membronita, tá ligado de onde vem esse nome, Deseret? Vamos dar uma relembrada do livro de Mormon, lá dos Jareditas, que eles chamavam a abelha, né, de Deseret. Usaram essa palavra Deseret justamente por causa desse simbolismo da abelha, né? Que a abelha ali faz uma comunidade que preza por trabalho, cooperação, construção de sociedade próspera, que iriam se comparar com as abelhas. Mas ali então, no século XIX, quando Brigham Young chegou, né, 1840, 1850, ali naquele território, resolveu dar esse nome. O território ele não incluía só Utah, tá? Ele tinha partes de Nevada, de hoje, né? Da Nevada, de hoje, Califórnia, Arizona, Novo México, Colorado, Wyoming, Idaho e Oregon, depois que foi feita toda a divisão certinha como a gente vê hoje. E só por curiosidade, por que eles mudaram o nome para Utah? Utah vem do nome do povo que morava lá, que era uma tribo indígena chamada Ute, que da palavra indígena se interpreta como o povo das montanhas, né, o povo do alto. A alteração do nome, né, de Deseret para Utah é mais ou menos porque, primeiro, o território do Deseret era enorme, então não era bem o estado de Utah. Quando o governo federal foi dividir certinho os estados, eles falaram, tá, e esse nome Deseret aí, do livro de Mormon, nome religioso, já não tá se dando bem com esse negócio aí, vamos mudar o nome para ter uma representação mais abrangente aí do que somente a religião de vocês. Então, resolveram nomear Utah para homenagear os nativos habitantes daquele local. Com isso, o governo federal estava garantindo que o território tivesse uma identidade mais inclusiva, né, em vez de estar associado a um único grupo religioso.
Vamos voltar lá pro Deseret. Vamos dar uma olhadinha como que começou essa história do Deseret News. Lá em março de 1847, o Quórum dos 12 Apóstolos estava sendo liderado por Brigham Young e eles autorizaram William W. Phelps, a gente já fez um episódio sobre ele. Eles autorizaram ele para ir para o leste para conseguir uma impressora. Né? Leste é ali pro lado de Nova York, né? Para aquele lado dos Estados Unidos. Então, mandaram ele para lá para conseguir uma impressora, para que eles conseguissem levar com eles para onde eles fossem. Lembrando, nessa época aí, eles estavam estabelecidos lá em Winter Quarters. Eles tinham saído de Nauvoo, estavam com essa ideia de se estabelecer no oeste americano. O Phelps foi para, vamos ver, Boston. Ele conseguiu essa impressora em Boston. Boston, se eu não me engano, é no estado do Massachusetts. E ele conseguiu, então, voltar para Winter Quarters com essa impressora lá em novembro. Então, levou 8 meses para conseguir essa impressora. O equipamento de impressão era muito pesado, ia ocupar muito espaço, ia dificultar aí porque os membros estavam naquela travessia para o oeste americano e precisavam do máximo de espaço possível. E eles resolveram deixar essa impressora, vamos ver onde? Iowa. Eles tinham um assentamento mormon temporário lá em Kanesville, deixaram a impressora lá. Ficou lá até agosto de 1849, então ficou 2 aninhos lá até ser finalmente transferida para Salt Lake. Ah, tá, olha só, no começo essa impressora estava sendo usada para imprimir documentos, né? Documentos de leis, registro, formulário, tipo como se fosse a impressora do estado do Deseret. A primeira impressão mesmo do Deseret News foi feita em junho de 1850. Tinha 8 páginas. A primeira edição foi elaborada por Willard Richards, a gente já falou dele, e basicamente eles colocavam informações mesmo, não era de cunho muito religioso não. Colocaram algumas notícias do Congresso, vamos ver aqui, um incêndio que teve em São Francisco, e o lema desse jornal era Verdade e Liberdade, olha só, tá bom. No começo, a publicação do Deseret News era feita semanalmente e quem quisesse tinha uma taxa de assinatura por 6 meses que você pagava $2,50. Aí garantia 6 meses de revista semanal do Deseret News. No comecinho foi legal tal, mas não conseguiram entregar o que prometeram. Ali em outubro de 1850, só 4 meses depois deles terem iniciado o jornal, já tiveram que mudar para quinzenal, 2 vezes por mês aí, não 4. Por quê? Porque teve uma escassez de papel. E teve períodos também, por exemplo, teve um período ali de 3 meses que não imprimiram nada, não conseguiram, não tinha papel. A partir de 1854 teve um membro da igreja que veio da Inglaterra para Salt Lake, chamado Thomas Howard. Ele falou, cara, eu consigo fazer papel aí, vocês me derem o equipamento necessário, a gente faz papel. Começaram a fazer papel então. Não era assim da melhor qualidade, mas conseguiam produzir o próprio papel. Saía meio grosso, acinzentado. Bom, para quem lembra dos nossos episódios aqui, a gente teve a Guerra de Utah, foi em 1858. Então, com medo de serem destruídas essas impressoras, eles transferiram, tiraram ali do centro de Salt Lake e mandaram para outros lugares. Quem ficou responsável por essa transferência foi o George K. Cannon. Ele era conselheiro na primeira presidência, né, para quem lembra. Continuaram imprimindo o Deseret News de outras localizações até essa guerra acabar. A guerra acabou, eles retornaram as impressoras para lá. Só que a gente falou no episódio da Guerra de Utah que os soldados do governo que foram lá para tentar retomar Utah, eles ficaram por lá. Eles ficaram num acampamento chamado Camp Floyd. Então eles não saíram imediatamente. E para eles terem acesso também a produções, né, publicações, então foi criado o primeiro concorrente do Deseret News, chamado Valleyton. Começou a ser publicado ali em novembro de 1858, para que os soldados ali estabelecidos pudessem ter acesso às informações sem ter que ser pela publicação Mormon.
Como curiosidade também, lembra que a gente falou num episódio sobre o Deseret, o alfabeto Deseret? Pois é. Algumas publicações do Deseret News foram impressas nesse novo alfabeto aí. Durante a década de 1850 até 1860, algumas publicações estavam nessa linguagem diferente aí que o Brigham Young tentou estabelecer. Uma outra mudança grande aí que teve nessa época foi em 1860, o Pony Express. Pony Express foi um serviço de correio rápido que estava começando a operar aí nos Estados Unidos e nessa época conseguia abranger essa região também onde eles estavam habitando. Esse serviço era feito a cavalo mesmo, e antes desse serviço do Pony Express, as informações levavam tipo semanas para chegar ali no local, e com esse novo serviço demorava 10 dias. Mas o Pony Express não operou por muito tempo, foi 18 meses, aí 1 aninho e meio, até ser encerrado por causa da conclusão do telégrafo transcontinental. Porque para poder levar informação aí a cavalo, cara, passava por indígena, clima extremo, terreno acidentado, porque na época não era como é hoje. Então encarecia bastante esse tipo de serviço. E a partir aí de 1861, com o telégrafo transcontinental, cara, essa informação, poxa, chegava muito mais rápido e muito mais barata. Então, voltando lá, com o Pony Express, teve uma mudança bem grande aí, porque o Deseret News passou a contar com mais informação para ser publicada. Nessa época ainda eles batalhavam com o problema do papel. Fazer o próprio papel não foi uma ideia assim muito boa, não estava sendo muito interessante. E trazer papel da Califórnia ou do leste estava meio difícil, caro de transportar isso aí. Então, em 1860, eles conseguiram adquirir uma máquina de fazer papel, instalaram ali numa fábrica de açúcar, mas eles ainda não tinham a matéria-prima suficiente para fazer essa produção. Ah, olha que eles usavam trapo. Cara, trapo que ele quer dizer, tipo, tecido velho, que o Brigham Young ele pegou e chamou o George Goddard. Eu lembro desse nome, não lembro qual que é a associação. George Goddard. Mandou ele buscar trapo velho para conseguir fazer a produção de papel. Então eles estavam conseguindo manter a produção do Deseret News dessa forma. Em outubro de 1861 começou aquele sistema de telégrafo transcontinental, chegou em Salt Lake, fez aquele serviço do Pony Express ficar obsoleto e trazia notícia para Utah ali quase que instantaneamente. Em 1864, eles conseguiram uma impressora nova, uma impressora a vapor. Em 1867, o George K. Kennan virou o editor. Olha só, então o conselheiro da primeira presidência era o editor. Porque a minha grande questão, quando eu estou produzindo esse conteúdo, é quando eu pegar uma informação do Deseret News ali da época, eu vou considerar como oficial da igreja ou é uma publicação totalmente independente? Aí quando eu vejo que a igreja é dona dessa empresa, e agora eu tô vendo que o conselheiro da primeira presidência é o editor, dá mais validade para que membro da igreja não reclame dessa fonte de informação. Então, desde a primeira publicação, o Deseret News era de propriedade direta da igreja. Mas a gente sabe que teve algumas leis que estavam confiscando propriedades da igreja, Como que era a lei Morrill anti-bigamia, lembra? Eles estavam ali vivendo a poligamia, o governo estava pressionando, falando, cara, a gente vai confiscar aí bens da igreja, bens da liderança, se vocês não pararem com essa poligamia. A igreja ficou com medo de perder o Deseret News, então eles criaram uma empresa chamada Deseret News Company e transferiram a propriedade desse jornal para essa empresa. Foi criada em setembro de 1880. Olha só, interessante. 1892, então a igreja resolveu arrendar. Sabe quando você entrega esse negócio para outra pessoa administrar? Então a igreja arrendou esse negócio para o próprio George K. Kennan. Olha só que interessante, O conselheiro na primeira presidência recebeu
esse negócio lucrativo aí da igreja. Era o George K. Cannon e Sons, né, os filhos. Então a família do George K. Cannon ali começou a administrar o Deseret News. O John K. Cannon como editor e o Abraham Cannon como gerente. Será que eram filhos? Provavelmente. A família aí do George K. Cannon tentou administrar esse negócio aí por quanto? 8 anos? 6 anos. 6 anos, de 1892 até 1898. Não souberam administrar muito bem, voltou para a Deseret News Company. A Deseret News Company também logo em seguida foi dissolvida, então a propriedade do jornal foi devolvida diretamente para a igreja. Então, em 1898, a igreja era dona novamente do Deseret News e quem era o editor? Charles W. Penrose. Antes de ter adquirido o Deseret News aí da igreja, o George K. Cannon ele já tinha uma livraria própria, né, nessa empresa dele aí com a família dele. Mas então em outubro de 1900, ele resolveu vender essa livraria para a igreja, então acabou virando a Livraria Deseret News, que se tornaria uma nova empresa aí que a igreja é dona, chamada Deseret Book. Na década de 20, então agora a gente já está em 1900, né? 1920, durante essa década aí o jornal duplicou, chegando a 40 mil exemplares sendo publicados. Nessa mesma década, em novembro de 1920, eles começaram a produzir notícias por rádio. Fizeram alguns testes, né, até que em abril de 1922 eles conseguiram a licença para operar como rádio oficialmente. E vamos ver aqui, a primeira publicação que eles fizeram foi um discurso do presidente da igreja, Heber J. Grant. Pois é, a empresa da Deseret News crescendo, né? Tem o Deseret Management Corporation, Bonneville International, Deseret Book Company, Deseret Media Company, eles estavam crescendo. Teve a Segunda Guerra Mundial, então ali por, vamos ver, 1952, a igreja começou a incorporar outras empresas que estavam falindo, foi incorporando dentro dessa empresa do Deseret News. A partir ali de janeiro de 1995, eles começaram também a fazer publicações digitalmente, né, na internet. Outras publicações estavam sendo feitas dessa forma, como Church News, LDS Church Almanac. Olha só que interessante também, em outubro de 2016, tá aí ó, recente, quebraram uma tradição aí de 80 anos que eles estavam permanecendo fora da política presidencial dos Estados Unidos. Porque é isso, né? É uma publicação de notícias? Sim, mas como é propriedade da igreja, a igreja não se coloca muito nesse meio político. Mas, então, em outubro de 2016, o Conselho Editorial do Deseret News resolveu fazer uma publicação incentivando os leitores a não votarem em Donald Trump. Dando uma olhadinha agora nos editores, vamos dar uma olhadinha aqui que eu encontro. Não vou citar todos, obviamente, né? É uma lista enorme de todos os editores, mas tem alguns nomezinhos aí que a gente conhece. O Willard Richards foi o primeiro. Vamos ver, George K. Cannon tá aqui na lista. Charles Penrose, John K. Cannon, Joseph Cannon, pelo jeito a família Cannon tava aí. Mark E. Patterson, já ouvi esse nome. Olha só, recentemente também, ó, 2007 a 2010 foi Joseph A. Cannon, olha aí, ó, a família Cannon ainda conectada com o Deseret News. Outra curiosidade aqui, ó, entre 1972 e 1986, Gordon B. Hinckley e Thomas S. Monson estavam entre os presidentes dessa empresa, né, Deseret News Publishing Company. Né? Então, só para ficar fácil de entender, a igreja é proprietária de algumas empresas, né, nome jurídico. Essas empresas têm seus presidentes, os donos dessas empresas. Né? E entre os donos dessa empresa aí, Deseret News Publishing Company, que é uma empresa muito grande, né, os presidentes eram Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson. Só fico curioso, quando alguém é chamado profeta, né, ou do membro do Coro dos 12 Apóstolos, ele tem que viver a lei da consagração? Será? Será que ele tem que dar tudo que ele tem para a igreja? E se desvincular de tudo?
Bom, tô dando mais uma pesquisadinha para ver o que mais eu encontro sobre o Deseret News. Tem uma publicação aqui dizendo: ao principal editor, escritor, santo dos últimos dias, que defendeu a doutrina da expiação por sangue, lembra? Lembra? Você tem que doar sua vida, doar seu sangue aí para pagar pelos seus pecados? Pois é. Um dos grandes defensores dessa ideia foi Charles W. Penrose, que foi editor do Deseret News aí por um tempo, que era propriedade da igreja. E, aqui ó, então eu queria saber o que ele era. Mais tarde se tornaria membro do Quórum dos 12 Apóstolos e da primeira presidência. Ele foi membro da primeira presidência. E mais uma coisa que eu encontrei aqui relativa ao Deseret News, no Investigações Sud, eles estão citando ali aquela ação judicial ali do Reed Smoot. Na época, o presidente da igreja, Joseph F. Smith, foi interrogado. Vamos ver quem estava interrogando ele, o senador Tyler. Foi fazendo algumas perguntas, né? Qual a sua função? Minha principal função é presidente da igreja. Quais suas outras funções? Minhas outras funções são inúmeras, faço muitas coisas. Quais? Perguntou, né? Sou presidente da Zions Cooperative Mercantile Institution. Que mais que o senhor é dono, né? E ele foi falando, sou dono, no caso, sou presidente do Banco Estadual de Utah. E ele foi perguntando, né, que mais? Vai dizendo tudo aí. E ele foi falando, né, sou presidente do Zions Saving Bank, Utah Sugar Company, Consolidated Wagon and Machine Company. E ele não ia, o presidente da igreja não queria ficar falando todas, né? Ele não queria falar, ele queria minimizar, na verdade, né? Ele falou, não, e eu sou dono de várias outras pequenas empresas e tal, né? Então daí o senador falou, você tá ligado à empresa de luz e energia de Utah? Sim. E qual a sua função lá? Eu sou diretor e presidente dessa empresa. Opa! Aí o senador até tirou uma casquinha, ele falou, o senhor estava mentindo quando classificou isso como outras pequenas empresas, né? O profeta falou, não, senhor. Imagina, perguntar se o profeta tá mentindo, poxa. Aí o senador perguntou, o senhor trabalha para a companhia de estrada de ferro de Salt Lake, Los Angeles? Falou, sim. Você é o que nela? Presidente e diretor. E dele foi citando várias empresas e ele foi falando, sim, sou presidente, sou dono, diretor, né? Aí ele falou, você tem mais alguma empresa que você se lembra? Falou, não tem mais nenhuma que eu me lembro agora. Aí ele citou, e a Idaho Sugar Company? Eu falei, sim, sou diretor dessa empresa e presidente. E ele citou mais um monte, então, ou seja, o presidente da igreja não estava querendo mostrar publicamente o tanto de empresa que ele era dono, que a igreja é dona. Cara, eu não vou citar aqui, mas é muita, tá? Muita empresa que eles citaram ali, empresa grande, tá? E daí... Vamos só lembrar também que esse inquérito aí da investigação do Senado, no caso Reed Smoot, aconteceu lá no comecinho de 1900. E já naquela época a igreja era dona de muita coisa, né? Eu fico imaginando hoje. Mas então no meio dessa conversa toda, o senador Tyler perguntou, e a Deseret News? Aí o presidente da igreja falou, não, senhor. O senhor tem alguma relação com ela? Não, senhor. O Deseret News é um órgão da igreja? Aí o profeta se faz de tonto, né? Ele fala, não, eu acho que deve ser. O Deseret News não é contra a igreja. Cara, não foi essa a pergunta, meu filho. Aí o Tyler perguntou, o Deseret News tem publicado há anos no cabeçalho das colunas, este é um órgão da igreja, oficial da igreja? Aí o profeta Joseph F. Smith falou, não que eu saiba. Aí a gente já vê que a pessoa pega na mentira quando ela começa a se fazer de besta, né? Aí o senador perguntou, o senhor sabe quem que é o dono dessa Deseret News? Ele, oi? Como? Oi? Faz o cara perguntar de volta, o senhor sabe quem é o dono dessa empresa? Ele falou, eu sei aonde que é o prédio, eu sei quem que é o dono do prédio. Cara, agora vamos falar sério aqui. Né? Deseret News é uma empresa bem grande. Era uma empresa bem grande já na época. Eles, né, quiseram transferir a propriedade para uma outra empresa para fugir do confisco por conta dessa poligamia que estava acontecendo. O profeta não vai saber quem é o dono da Deseret News?
Por que ele estava tão desesperado em não se vincular com o Deseret News? Não queria que fosse confiscado? Fez o cara perguntar de volta: o senhor sabe quem é o dono do Deseret News? Ah, eu sei quem é o dono do prédio. Ah, então quem que é o dono do prédio? A igreja. Aí ele falou: ah, o senhor sabe quem que é o proprietário desse jornal? Ele falou: ah, muitos anos, é de uma empresa incorporada. Ah, qual que é o nome da empresa? Deseret News Publishing Company. E o senhor sabe de quem que é quem é o dono dessa empresa? Não. Aí fez o cara perguntar um monte de coisa, várias vezes a mesma coisa. Aí ele perguntou: o senhor sabe quem é o dono atual dessa empresa? Falou: ah, eu acho que talvez seja a igreja. Olha só, presidente da igreja. O senhor supõe, né? Porque ele falou: eu presumo que o presente dono seja a igreja, né? O senhor supõe que o atual dono seja a igreja? Ele falou: sim. Aí o Tyler falou: olha, eu não quero nenhum joguinho aqui com essa palavra, né? Eu presumo, né? Tipo, talvez, né? Talvez. Não quero nenhum joguinho com essa palavra aí, presumo. O senhor sabe ou não sabe quem é o dono dessa empresa? Ele falou: eu não sei, mas eu posso ver. Ah, o senhor pode investigar pra gente? Então tá bom, daí a gente volta aqui, né? E o senhor traz essa informação, né? Daí um dia depois eles se reuniram, o Tyler falou: e daí, né? A igreja está relacionada com o Deseret News? O profeta falou: sim, ela é proprietária. Aí, para não ter confusão, o Tyler já falou: eu tô falando do jornal, não do prédio. Falou: sim, a igreja é proprietária. Eu só queria confirmar aqui, que quando você me perguntou isso, eu não estava ciente disso. Aí o Tyler perguntou: então o senhor é o administrador? Ele falou: sim, agora eu sou o dono do Deseret News. E além disso, eu só descobri ontem que estava publicado aí, né, nas páginas, dizendo que é um órgão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para quem quiser dar uma conferida nessa falatória toda aí, tá nos documentos do caso do Reed Smoot, volume 1, página 158. E fica aí a critério de vocês, né? O que estava acontecendo? O presidente da igreja não sabia mesmo que o Deseret News era de propriedade da igreja e que ele era, né, o dono, o diretor? Ou ele estava tentando mentir? O profeta tentando mentir? Não sei, eu acho que não. Será? Bom, mais algumas informações aqui no Investigações SUT. Tá falando aqui, o Deseret Management é uma empresa, né? E é de propriedade de quem? Da igreja. Foi criada quando? Em 1996 pelo presidente Gordon B. Hinckley. Né, que como profeta presidente da igreja também é presidente e administra as empresas lucrativas da igreja. Aí, para quem que foi passada essa empresa, Deseret Management? Para um tal de Willis. Quem é Willis? Sobrinho de Gordon B. Hinckley, Mark H. Willis. Bom, é isso, pessoal. Como uma recapitulação rápida aqui do que a gente já falou nesse episódio do Deseret News, a gente consegue ver que é uma empresa grande, uma empresa muito lucrativa, tem muito esquema aí que a gente pode ficar atento. Mas se a gente tem dúvida aqui se a empresa é da igreja, é da igreja. Se a gente tem dúvida sobre as publicações, se elas, né, as publicações lá da época de criação da igreja, lá 1850, 60, se a gente pode confiar que as publicações do Deseret News eram publicações confiáveis da igreja, né? A gente pode considerar que sim, ela muitas vezes era editada por membros aí do Quórum dos 12 Apóstolos, primeira presidência. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.